Olá, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço de reflexão, fé e esperança. Hoje vamos mergulhar juntos nas profundas palavras do Salmo 11. É um salmo curto, mas de uma riqueza imensa, que nos fala sobre confiança, justiça e a soberania de Deus em meio às adversidades. Peço que você prepare o seu coração, encontre um lugar tranquilo e vamos meditar em cada versículo, permitindo que a palavra de Deus fale diretamente conosco. Vamos começar com a leitura completa do Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Amém. Que palavra poderosa. Agora vamos refletir sobre cada trecho. O Salmo começa com uma declaração de fé poderosa no versículo 1. No Senhor me refugio. Davi, o salmista, está enfrentando uma situação de perigo iminente. Conselheiros, talvez bem-intencionados, dizem a ele: fuja como um pássaro para os montes. Em outras palavras, eles estão dizendo: salve-se quem puder, a situação é desesperadora, não há mais o que fazer aqui. Fuja, se esconda. Quantas vezes ouvimos vozes assim em nossas vidas? Vozes do medo, do desespero, da dúvida, que nos dizem para desistir, para fugir dos nossos problemas, para abandonar o nosso posto. Mas Davi nos ensina uma lição fundamental. Antes de ouvir qualquer conselho, ele afirma sua convicção: o meu refúgio está no Senhor. A sua segurança não estava em uma montanha física, mas na rocha eterna, que é o nosso Deus. A primeira reação dele não é o pânico, mas a confiança. Onde você tem buscado seu refúgio? Nas circunstâncias, nas pessoas ou no Deus Todo-Poderoso? Avançando para o versículo 2, Davi descreve a ameaça. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Isso não é uma ameaça distante. É algo real, planejado e traiçoeiro. Os inimigos estão agindo das sombras, de forma oculta, com a intenção de ferir aqueles que andam em retidão. Essa imagem do arco e da flecha nos lembra das palavras de calúnia, das armadilhas, das injustiças que muitas vezes enfrentamos. Pessoas que na escuridão de suas intenções tentam nos derrubar. Davi não nega a existência do perigo. Ele o enxerga claramente,
A fé verdadeira não é cega para a realidade do mal no mundo. Pelo contrário, ela reconhece o perigo, mas escolhe confiar em um poder maior. É fácil servir a Deus quando tudo vai bem, mas a nossa fé é verdadeiramente provada quando as flechas do inimigo são apontadas em nossa direção. E então chegamos ao versículo 3, uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Os fundamentos aqui podem ser as leis, a moral, a justiça social, a própria estrutura da sociedade. Davi está vivendo um tempo de crise moral e social, onde tudo o que era considerado certo e estável parecia estar desmoronando. Essa pergunta ecoa fortemente em nossos dias, não é mesmo? Às vezes, olhamos ao nosso redor e temos a sensação de que os alicerces da família, da ética, da verdade, estão sendo abalados. A corrupção, a injustiça, a inversão de valores nos cercam. E no meio desse caos, a pergunta surge: o que nós, que tentamos viver uma vida justa, podemos fazer? Parece que nossas ações são pequenas demais diante de um colapso tão grande. Essa pergunta expressa um sentimento de impotência, de perplexidade, mas a resposta não está na nossa capacidade, e sim no que vem a seguir. A resposta para a pergunta do versículo 3 está no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Que mudança de perspectiva! Davi tira os olhos da crise na terra e os eleva para o trono no céu. Enquanto os fundamentos aqui embaixo parecem tremer, o trono de Deus permanece firme, inabalável. Ele não foi pego de surpresa. Ele está no controle. A menção ao santo templo e ao trono nos céus nos lembra de duas verdades: a santidade de Deus e a sua soberania. Ele está separado do caos e do pecado do mundo e, ao mesmo tempo, ele reina sobre tudo e todos. E a parte mais reconfortante é: seus olhos observam, seus olhos examinam. Nada escapa ao olhar de Deus. Ele vê a trama dos ímpios nas sombras, ele vê a angústia do justo, ele vê cada lágrima, cada oração. Você pode se sentir invisível ou esquecido em meio aos problemas. Mas saiba que os olhos do Rei do Universo estão sobre você neste exato momento. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é um observador atento e ativo. O versículo 5 continua essa ideia, mostrando o que Deus faz com o que ele vê. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Aqui vemos a distinção clara que Deus faz. Para o justo, as dificuldades são uma prova, um teste. A palavra hebraica para provar aqui é a mesma usada para testar a pureza de um metal. As provações que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos purificar, para fortalecer nossa fé, para nos moldar à imagem de Cristo. Por outro lado, a reação de Deus para com o ímpio é
completamente diferente. A Bíblia diz que a sua alma odeia o ímpio e aquele que ama a violência. Isso é uma linguagem forte. Mostra que Deus não é neutro em relação ao mal. Ele tem uma aversão santa e justa contra a maldade, a opressão e a injustiça. Isso deve nos trazer consolo, pois o juiz de toda a terra é radicalmente contra aquilo que nos fere e nos oprime, depois de estabelecer a soberania e a justiça de Deus. O Salmo descreve o juízo divino, no versículo 6, sobre os ímpios. Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Essa linguagem nos remete imediatamente à destruição de Sodoma e Gomorra. É uma imagem do juízo final e irrevogável de Deus sobre o mal. Enquanto o justo tem o Senhor como seu refúgio, a porção dos ímpios é o juízo. Vento ressecante completa essa imagem de desolação total. Pode parecer que os ímpios prosperam, que eles escapam das consequências de seus atos. Mas o salmista nos garante que o dia do acerto de contas virá. A justiça de Deus pode não vir no nosso tempo, mas ela virá no tempo dele e será completa e definitiva. Essa não é uma promessa de vingança para nós, mas uma garantia de que a justiça prevalecerá no final. E isso nos dá paz, para não tentarmos fazer justiça com as próprias mãos. E, finalmente, o Salmo se encerra com uma nota gloriosa de esperança e comunhão no versículo 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Este versículo é o clímax de tudo. Ele resume o caráter de Deus. Ele é justo. E porque ele é justo, ele ama a justiça, não apenas como um conceito, mas as ações justas e as pessoas justas. E qual é a recompensa final para os retos, para aqueles que se refugiam nele? A maior de todas as bênçãos: verão a sua face. Ver a face de alguém na cultura antiga significava ter acesso, ter intimidade, desfrutar de favor e comunhão. Enquanto o ímpio recebe o juízo, o justo recebe a presença de Deus. Essa é a nossa esperança maior. Não é apenas escapar do problema, mas desfrutar de uma comunhão íntima e eterna com o nosso Criador. Em meio a qualquer crise, a promessa de que um dia veremos a face do nosso Deus justo e amoroso é o que nos sustenta e nos dá forças para permanecer firmes. Que reflexão maravilhosa! O Salmo 11 nos leva de uma crise de confiança a uma declaração de fé na soberania e na justiça de Deus. Ele nos ensina a não fugir amedrontados, mas a nos refugiarmos no Senhor. Ele nos lembra que, mesmo quando os fundamentos da nossa sociedade parecem ruir, o trono de Deus está firme. Ele vê tudo, ele prova o justo para purificá-lo e julgará o ímpio no tempo certo. E no fim, a maior promessa para nós é a sua própria presença. Eu te encorajo a guardar essas verdades em seu coração durante esta semana. Quando as vozes do medo disserem fuja, declare com fé:
No Senhor me refugio. Muito obrigado por ter ficado comigo nesta meditação. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente e que você sinta a segurança de estar refugiado nele. Até a próxima.